Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, agradecer por nosso encontro, está chegando a tantos corações, acalentando tantas almas, né? Encorajando outras tantas. Que o Mestre Jesus seja sempre nosso guia, nos orientando, nos guiando. Que os palestrantes sejam iluminados e portadores de boas mensagens e que possa abrir os nossos caminhos. Mestre Jesus, agradecemos pela semana que se inicia, pedindo que seja uma semana abençoada, repleta de paz, de conquistas e de sabedoria. Que o Senhor possa estar sempre junto de nós. Que assim seja, Senhor. Marleninha vai apresentar a Maria. Olha que tarefa, hein, gente? Falando sério, a Maria, ela chegou aos nossos corações dotada também, viu? Porque sempre que uma pessoa chega, a gente adota, não é assim? E ela era quase que uma menina, né, Maria? Porque faz mais de 12 anos, não faz, Maria? Me ajuda só na data aí. 15 anos já, Marlene. Olha lá, 15 anos, era uma menina. Se até hoje ela tem um rostinho de menina, vocês imaginam 15 anos atrás. Então, eu tive a bênção e a oportunidade de acompanhar uma evolução, não apenas física, mas principalmente intelectual, moral e espiritual. A Maria é extremamente estudiosa, muito estudiosa, dedicada, tem assim muito afinco em todas as questões que lhes chegam à sua responsabilidade. Quando nós a conhecemos, ela ainda era estudante na área do direito, acompanhamos a sua colação de grau, daí ela continuou estudando e hoje ela está, né, defensora pública na cidade de Rio Claro, e pelo que eu ouço dela, do Tiago, mesmo as suas tarefas, ela exerce essa tarefa com muita propriedade, com muito respeito, eu que não sabia nada do papel de um defensor público, sei agora algumas coisas através da fala dela, e isso me encanta muito, porque é um passo à frente no respeito às questões sociais, né, e respeito também ao ser humano. Tenho aprendido algumas coisas do pouco que a gente ouve, claro. Mas ela é muito mais que isso, né? Uma boa filha, boa irmã, boa mãe, boa nora, e se esforça mesmo em todas as questões sociais e espirituais de que ela participa. Quando nós a conhecemos, ela ainda não conhecia a doutrina espírita, mas se esforçou, e hoje ela é evangelizadora também, na cidade de Rio Claro. Isso me toca muito, porque eu tenho duas filhas que eu já tentei fazer com que elas fossem evangelizadoras e elas não são. E a minha filha, que eu adotei, evangeliza e muito bem, né? Faz seus áudios visuais, seus recursos, né? Com muita propriedade. Então, essa é a Maria. Está aí, vocês vão conhecer um pouquinho ao ouvi-la. Seja bem-vinda, viu, Maria? Fique Muito tranquila obrigada, e serena Marlene. na sua apresentação. Muito obrigada, Marlene. Obrigada pelas palavras. E é bondade sua muita coisa, mas eu agradeço, né? Já agradeci outras vezes a acolhida
e eu tive a sorte também de ter encontrado vocês no meu caminho, e esse desenvolvimento também se deu com o auxílio de vocês, sem dúvida alguma. E, gente, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tenho um carinho muito grande por esse grupo, muito embora eu não tenha ainda vivenciado na minha família mais restrita a experiência da adoção, mas é um tema que toca muito meu coração, e até a Marlene conta a história de que esse grupo surgiu a partir de uma orientação, aí ela disse que certamente foi uma orientação espiritual, e eu estava ali presente com ela quando isso aconteceu, então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos... Só um pouquinho, eu vou ser obrigada a falar isso. Sempre que eu conto essa história, eu omito a pessoa, mas foi ela. Foi ela que captou a orientação espiritual, viu? Então, é muito bom estar aqui, né? E hoje eu vou falar aqui algumas coisas a respeito dos aspectos jurídicos que envolvem a adoção. Até a Marlene disse aqui que a Flávia trabalhou muito tempo com isso, diretamente. Eu, particularmente, aqui na cidade de Rio Claro, eu atuo na área criminal, mas eu tenho muito contato também com a adoção, assim, com a temática, nas oportunidades em que eu posso fazer substituição de colegas na área da infância, mas é um tema que eu gosto bastante, na medida do possível eu procuro estudar, então, por isso eu estou aqui com o intuito de contribuir, né, de batermos um papo e trazer aqui algumas informações, tá? Então, vamos começar aqui só para demonstrar, que só para vocês ficarem sabendo, essas imagens que eu usei ao longo da apresentação são imagens que eu extraí do site do Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no mês de maio, todos os anos, que é o mês nacional da adoção, ele faz ali diversas artes para poder divulgar essa temática nas redes sociais. Então, essas fotos eu peguei, são as fotos que foram utilizadas no mês de maio deste ano, tá? Então, para começarmos a tratar sobre esse assunto da adoção, a gente precisa estabelecer algumas bases, algumas premissas, e essas premissas, elas são importantes para permitir a nossa melhor compreensão a respeito do tema da adoção, tá? Quais são essas premissas? Eu poderia elencar diversas, mas aqui eu trouxe algumas que são realmente essenciais. Então, quando tratamos sobre adoção, estamos falando de adoção, aqui no caso, de crianças e adolescentes. Então, crianças, pessoas de 0 a 12 anos incompletos, e adolescente de 12 até 18 anos, tá? Além dessa premissa, nós temos que ter em mente uma outra, que consiste no fato de que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento, e, enquanto pessoas em desenvolvimento, eles são sujeitos de direitos, tá? É importante pontuarmos que isso não é algo que, isso é lógico, é óbvio. Não, é importante a gente falar isso porque nem sempre foi assim. Se nós fôssemos fazer um resgate histórico do Instituto, nós vamos encontrar uma realidade bastante dura, e por isso é importante nós tratarmos e pontuarmos que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. De quais direitos? De diversos direitos, tá? De direito à vida, direito à saúde, direito à educação, à profissionalização, direito à convivência familiar e comunitária, que são 2 direitos que tocam bastante a temática da adoção, direito de brincar, direito de se desenvolver espiritualmente, isso está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, há diversos direitos que estão ali postos, não só no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também na nossa Constituição Federal e até em documentos internacionais que o Brasil ratificou e, portanto, faz parte da nossa legislação, digamos assim, tá? Essas crianças e adolescentes, eles devem ser protegidos, tá? Eles precisam ser salvaguardados de toda forma de abuso, de negligência, de exploração. E eles devem ser protegidos por quem, gente? Só pela família? Só pela família biológica ou só pela família adotiva? Não. Eles devem ser protegidos por todos, tá? Pelo Estado, pela família e pela sociedade como um todo. Então, a gente chama no direito que é uma responsabilidade compartilhada. Por isso que nós, enquanto sociedade, e isso eu digo assim,
a partir de um olhar de que tem consciência de que é preciso ter bastante responsabilidade ao falarmos sobre qualquer tema, mas todos nós, em certa medida, deveríamos nos interessar sobre o tema da adoção, porque diz respeito a crianças e adolescentes, e nós temos o dever, enquanto cidadãos, enquanto integrantes dessa sociedade, de proteger toda criança e todo adolescente, tá? E uma outra premissa, que eu deixei aqui pelo fim, mas ela não é menos importante, é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. O que significa isso? Sempre que o assunto envolver criança e adolescente, é que eu vou dizer não só em relação à adoção, vai ser levado em consideração aquilo que for de melhor para essa criança ou adolescente. Então, na dúvida, durante o processo de habilitação ou o processo de adoção, vai se olhar para a criança e para o adolescente para ver aquilo que lhe assegura o seu melhor interesse, tá? Então, esse é um princípio que permeia toda a temática e que nos permite, por exemplo, compreender diversas coisas que acontecem no processo de adoção. Então, é importante que esse princípio, por exemplo, ele se desdobra numa frase que até a Gisele fala, que um juiz aí de Franca fala, né, que a adoção não é procurar uma criança e um adolescente para uma família, mas sim procurar uma família para uma criança e um adolescente. Isso não é só um jogo de palavras, né, ele traz repercussões práticas ali no bojo do processo de adoção, e ao longo aqui dessa conversa nós vamos verificar. Então é importante já de início escancarar que a adoção ela só vai se efetivar se ela estiver fundada no melhor interesse da criança e do adolescente, porque essa é uma premissa que permeia essa temática de acordo com a legislação, tá? Aí, qual que é a lei? Qual que é a normativa? O que precisa ser observado para que uma adoção aconteça no nosso país? Então, todo o processo de adoção, não só o processo de adoção em si, mas a própria habilitação, aqui no início a Ana Gabriela falou que foi deferida a inscrição dela no cadastro, nós vamos tratar também sobre esse processo de habilitação, ele também está aqui previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que regulamenta todo esse procedimento, tá? Ele vai tratar das normas específicas desde o processo de habilitação até a efetivação da adoção. E como que funciona a adoção no nosso país, né? Bom, a adoção, ela é efetivada através do Poder Judiciário, tá? Só através do Poder Judiciário é que a gente pode dizer que aconteceu uma adoção legal, e legal do ponto de vista jurídico, tá? E é importante dizermos que não se ignora que ainda acontecem adoções à brasileira, só que é importante pontuar que a adoção à brasileira é, inclusive, tipificada como crime. Eu ia até o cartório e registrar como meu um filho de outra pessoa, isso é tipificado como um crime, então a adoção, para ela ser legítima, para ela ser legal, ela precisa passar necessariamente pelo Poder Judiciário, tá? E como que isso acontece dentro do Poder Judiciário? Nós vamos ter aqui a figura do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, eu vou chamar ele aqui de CNJ, e esse CNJ, ele mantém, em âmbito nacional, um cadastro, que é um cadastro que a gente chama de Cadastro Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, ele foi criado e é mantido pelo CNJ desde 2008, tá? E aí, esse cadastro ali vai conter informações de crianças que estão disponíveis para adoção, de crianças que estão acolhidas em casas de instituição e também instituições e também de pretendentes à adoção. Então, ele reúne todas as informações ali nesse Cadastro Nacional de Adoção. E nesse ponto aqui, eu quero trazer só uma reflexão que eu acho que é bastante importante fazermos, que aqui a gente tem algumas frases, quando a gente ouve alguém falar de adoção, a gente sempre ouve, mas adotar no Brasil é muito difícil, é muito burocrático, tem que levar um monte de papel, tem que se submeter a várias avaliações, é demorado o processo. E o que eu queria trazer, assim, um contraponto a essa realidade que às vezes perturba ali os pretendentes, mas eu só queria pontuar que é importante que a gente consiga compreender a necessidade dessa burocracia, que na verdade não é uma burocracia pura e simplesmente, mas são procedimentos que estão previstos em lei que devem ser respeitados, porque nós estamos tratando de tirar crianças e adolescentes da família de origem e colocando em outra família.
Então, é necessário ter muita responsabilidade, ter muito controle. Então, o Poder Judiciário, para colocar uma criança numa família substituta, ele precisa saber quem são aqueles pretendentes, quais são as expectativas deles em relação à adoção. Então, é importante compreendermos que aquela premissa lá de melhor interesse da criança e do adolescente justifica o porquê de pedir tantos documentos, o porquê de fazer avaliações. Lembra que eu falei que a premissa ela vai permear todo esse assunto? Aqui é um ponto que a gente precisa entender, né? Então, assim, não minimizando a dor que sente, às vezes, um pretendente que está ali na espera, mas é importante ele ali olhar para o Instituto da Adoção também como algo que precisa ter controle, porque nós estamos tirando crianças e adolescentes da sua família de origem, então, por isso, é necessário bastante controle também e responsabilidade ali dos atores, né, que vão participar desse processo, tá? E aqui trazer um conceito jurídico do que é a adoção, né? Do ponto de vista legal, a adoção ela é uma medida de proteção, tá? Ela é uma medida de proteção que consiste em retirar uma criança ou adolescente da sua família de origem, da sua família biológica, e colocar essa criança ou adolescente numa outra família, que a gente chama de família substituta inicialmente, que vai ser a família adotiva, né? Em família substituta. E ela é uma medida protetiva que ela é bastante especial. Por que ela é especial? Porque ela cria parentesco civil entre o adotante e o adotado. Então, se eu acolher uma criança na minha família através da adoção, ela vai se tornar meu filho, ela vai se tornar irmão do meu filho, vai se tornar neto da minha sogra. Então, ela vai estabelecer um parentesco civil com o adotante e também com o restante daquela família, tá? Por que ela é uma medida protetiva? Nós vamos ver que ela é uma medida protetiva porque essa criança, num primeiro momento, ela está ali na sua família de origem numa situação de abuso, numa situação de negligência ou numa situação de abandono, a tal ponto que seja a intervenção do Estado. Então, essa criança está ali nessa família, vivenciando uma situação inadequada, que consiste em violação ali dos seus direitos, e aí há uma intervenção estatal, e essa intervenção estatal, no final dela ali, dá ensejo à adoção. É importante também nós pensarmos que, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a pobreza e o uso de drogas por parte dos pais biológicos, por si só, não deve ensejar ali no final uma adoção, tá, gente? Porque muitas vezes na prática a gente vê que acontece retiradas compulsórias dessa família de origem, quando na verdade ali há uma situação passageira que poderia haver uma intervenção estatal, solucionar aquela questão e aquela criança permanecer na sua família de origem, tá? É importante pontuarmos isso para entendermos também um outro mecanismo da lei, um objetivo dela, que é sempre que identificada uma situação ali de abuso, de negligência, de abandono, como regra, vai se tentar, ao menos legalmente, trabalhar essa questão dentro da família biológica para a criança ser mantida naquela família. Por isso que uma das características da adoção é ser excepcional, porque ela só vai acontecer quando esgotarem todos os meios dela permanecer na sua família de origem, ou até mesmo na sua família extensa, que são pessoas com quem a criança convive, tenha convivido, ou aqueles familiares mais próximos, um tio, uma tia. Ainda que essa criança não seja adotada ali pelos seus parentes mais próximos, é preferível que ela permaneça, por exemplo, sob guarda, na tutela ali de alguém da sua família extensa, tá bom? Então, só para dar um exemplo prático, por exemplo, uma mãe que não tem ali o pai registral, né, então ela é sozinha com 2 crianças, ela deixa essas 2 crianças ali sozinha, na moradia e sai para trabalhar. E aí, essas crianças permanecem sozinhas, começa a ficar ali uma situação de grito, de choro durante o dia, aquela situação enseja a comunicação ao conselho tutelar, o conselho tutelar toma ciência daquilo, enfim, faz o acolhimento emergencial daquelas crianças, e aí começa ali o procedimento para entender o que está acontecendo ali. E aí, os atores
do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, a equipe técnica do Judiciário e também a equipe assistencial ali local vai tentar entender o que precisa ser feito para que essas crianças não fiquem sozinhas. Então, no primeiro momento, não vai chegar lá e falar, vamos colocar essas crianças em adoção, que elas estão ficando sozinhas durante o dia. Não, olha, o que está faltando? Está faltando vaga em creche para essas crianças. Então, vamos providenciar uma vaga em creche para essas crianças. Olha, essa mãe, ela precisa de profissionalização para ela conseguir fazer um trabalho dentro de casa, porque uma das crianças precisa da presença dela. Enfim, vão ser trabalhadas essas questões a fim de que ela permaneça ali naquela situação. Por outro lado, se uma vez trabalhado, feito todos os apontamentos, enfim, além disso, for apurado ali que essa mãe ainda agredia as crianças, abusava das crianças, ela não aderiu a nenhum encaminhamento, essas crianças, no final ali, vou encurtar toda a história, elas podem, eventualmente, né, serem encaminhadas para adoção, desde que essa mãe seja destituída aí do poder familiar, e isso vai ter um processo legal, né, ela vai ter o direito de se defender e tudo mais. E pela lei, é interessante que as crianças permaneçam, de fato, nessa família de origem, tá? Por isso que a adoção, ela é excepcional, ela somente em último caso. E ela é irrevogável, tá, gente? O que é isso? Não tem mais volta. Constituiu ali o vínculo de parentesco civil a partir da adoção, não é possível devolver a criança. Ah, mas Maria, eu já ouvi relatos de crianças que são devolvidas depois da adoção. Na verdade, não é uma devolução, tá, gente? É um novo abandono que essa família adotiva faz com essa criança, e não existe essa figura da devolução, mas é um novo abandono, e esse novo abandono, né, ele traz, inclusive, responsabilidade civil e criminal para essa família, tá? Que adotou essa criança e depois, diante de qualquer dificuldade ali, devolve essa criança. Tá? Isso eu estou falando depois de efetivada a adoção, porque às vezes tem famílias, por exemplo, que desistem da adoção no estágio de convivência. Agora aqui eu estou falando da adoção depois de efetivada, né? Aí nós temos aqui alguns requisitos para adotar. Então, a gente já entendeu o que é adoção, então essa medida de proteção que coloca crianças e adolescentes numa família substituta e estabelece-se um vínculo de parentesco civil entre todos ali, tá? Ela é excepcional e ela é irrevogável, tá? Mas e para adotar? Quais são os requisitos para isso, né? Então, nós temos um requisito de idade, quem pode adotar? Os maiores de 18 anos, tá? Independente do estado civil, então se a pessoa é solteira, ela pode adotar, mas se ela for casada, precisa ser uma adoção conjunta, casado, viver em união estável, então é preciso que a adoção seja feita pelo casal, tá? É preciso, como requisito também para adoção, o consentimento dos pais biológicos, né, e do adolescente. E aqui, esse consentimento dos pais biológicos é nas hipóteses que os pais biológicos falam, olha, realmente não tem condições, eu não quero ficar com essa criança, enfim, não quero desenvolver ali a minha parentalidade, que é decorrente do fato de ser filho biológico, e eles entregam ali, por exemplo, para adoção. Mas não vai ser necessário esse consentimento se os pais tiverem sido destituídos do poder familiar, que é essa decisão judicial que é dada no final de um processo de destituição do poder familiar, igual esse exemplo que eu dei dessa mãe que deixava as crianças, que foi feito de tudo para ela regularizar a situação e ela não conseguiu ou não quis regularizar essa situação, e no final, depois desse processo, dela exercer o contraditório, ter direito de se defender, veio essa decisão e não coube recurso, ou recorreu e não modificou essa decisão, e ela é destituída do poder familiar. Aí mesmo se essa mulher lá na frente falar, não, eu não quero que vá para adoção, ainda assim, vai, né? E aí aqui eu faço essa ponderação, né, das retiradas compulsórias, né, da visão crítica a respeito do Instituto, que é uma realidade no nosso país. Então a gente tem uma questão social aí, que a pobreza, pela lei, não pode ensejar a adoção, mas na prática a gente vê que ela muitas vezes acaba permeando, sim, o fio condutor de uma história de adoção. E um outro requisito é o prévio cadastramento, tá? O que é esse prévio cadastramento? É o cadastro lá naquele sistema mantido pelo CNJ que eu mencionei, e que uma das participantes aqui no início falou que conseguiu ingressar nesse cadastro através da decisão
de habilitação, tá? Tem exceções a esse cadastro? Tem sim, tá, gente? Então, tem exceções de adoção unilateral. Então, por exemplo, se eu já tivesse um filho e eu me casei, e aí meu marido quiser adotar esse filho, ele vai adotar exatamente porque é meu filho, então é uma adoção unilateral, que só uma das partes vai adotar aquela criança, então há uma exceção do cadastro, e tem outras exceções também, tá? Quando a criança já está sob a guarda daquelas pessoas, enfim. E aí, então, nós temos aqui os requisitos: o requisito de idade, maiores de 18 anos, o consentimento dos pais. Aí eu só esqueci de falar, consentimento do adolescente, porque quando o adotando, né, tiver ali, for adolescente, ou seja, tiver mais de 12 anos, ele vai ser necessariamente ouvido ali no processo de adoção, e ele vai precisar falar se ele quer ser adotado ou não, tá? Por isso que é colocado como requisito aqui o consentimento do adolescente, tá? E aí, ok, então entendemos o que é adoção, entendemos quais são os requisitos, agora eu quero saber na prática o que eu preciso fazer caso eu tenha interesse em adotar, né? Então, aqui, ó, achei bastante interessante trazer essas fotos do CNJ, porque eles fizeram um passo a passo bem resumido e é bastante didático. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ou o casal, os pretendentes ali, é procurar o fórum, né, ou a vara da infância e juventude mais próxima da sua cidade, né? Então, por exemplo, São Simão, vou lá na comarca, ou se eu moro, por exemplo, em Luiz Antônio, que não tem fórum, eu vou na comarca mais próxima, que é aqui engloba ali a cidade, vou na comarca de São Simão e procuro a vara única ou a vara de infância e falo que eu quero dar início ao processo de habilitação para adoção. E ali, a pessoa que te atender vai passar ali uma lista de documentos, né? Esses documentos, eles precisam estar ali autenticados, cópia de todos esses documentos que são exigidos, então, documentos pessoais, atestado de saúde, certidão de distribuição civil, criminal, imposto de renda, vão pedir, sim, diversos documentos a respeito das pessoas ali que estão interessadas em adotar. Tá? Então, é a vara da infância ou a vara única ali da comarca que vai indicar quais são os documentos que precisam ser encaminhados para dar início a esse processo de inscrição ali no cadastro como pretendente à adoção. Depois de ser entregue todos esses documentos, o casal, enfim, ou a pessoa que quer adotar, ela vai ser avaliada por uma equipe do Poder Judiciário, né? Então, nós temos aqui a Flávia, provavelmente, não sei qual, ela integrava essa equipe, né? É uma equipe... Pode falar, Flávia. Não, sim, é o setor técnico. Isso. E aí tem a psicóloga e a assistente social. Aí sempre, quando um casal, né, o pedido chega até o setor técnico, aí a dupla que foi determinada para fazer o trabalho, aí vai fazer a avaliação com esse casal, né? Eu não gosto da palavra avaliação, mas é para conhecer, né? Para conhecer o casal, entender a motivação, as condições, etc. Então, foi isso que eu fiz lá durante 10 anos. Que bacana. E aí eu conheci a Gisele, foi assim, o pedido dela chegou para mim. Que bacana. Aqui até o CNJ usa a palavra avaliação, né? Essas fotos são do CNJ. Então, ele fala que a equipe do juízo, e é uma equipe multidisciplinar, né? Então, assistente social e psicólogo, vai fazer essa avaliação do casal, que é isso, né? É uma entrevista, é conhecer quais são as expectativas deles, quais são os motivos que levaram eles a esse processo de adoção, ver se eles possuem condições de receber uma criança, um adolescente. Então, imagina chegar lá uma pessoa que é solteira e quer adotar ali um adolescente, vai ser necessário, olha, você vai ter uma equipe, você vai ter uma rede de apoio, quando você tiver que fazer uma viagem a trabalho, quem que vai cuidar dessa criança, do adolescente? Então, são questões que são perguntadas, né, que são tratadas nesse primeiro momento, tá? Por isso que até uma equipe multidisciplinar para poder acolher tanto as questões emocionais aí, né, como as questões mais sociais que envolvem
o receber, né, uma criança ou um adolescente na sua família, né. Depois dessa avaliação inicial, né, é feito esse programa de preparação para adoção. O que é? É um curso, né, um curso, aqui a gente fala que a gente faz um curso aqui não só do ponto de vista material, mas também espiritual, mas é um curso que é feito também, aplicado ali pelo Poder Judiciário, né, pela vara respectiva, e as pessoas vão ter que fazer esse curso. E é nesse momento, gente, que os pretendentes, eles responderão questões para determinar o perfil, tá, da criança e do adolescente que pretendem adotar, tá bom? É uma questão, assim, que às vezes eu falo que nem sempre eu tive esse posicionamento, né, mas estudando um pouco mais sobre a temática, é importante que os pretendentes especifiquem mesmo, né, aquilo que eles querem, que dão conta, né, de receber ali, como na condição de filhos, até para garantirmos não, mas para tentar ali desenhar uma adoção que seja legítima e que tenha, assim, uma perspectiva de realmente criar uma vinculação com essa criança ou com esse adolescente que chega, né? A realidade hoje do Cadastro Nacional, eu pesquisei aqui no dia 17/6, que são dados do Conselho Nacional de Justiça, nós temos no Brasil hoje pretendentes à adoção 36.218, tá? Naquele cadastro lá de pessoas pretendentes à adoção, e nós temos crianças e adolescentes disponíveis para adoção 4.809, tá? E por que essa conta aqui não fecha, tá? É só uma análise objetiva, eu não estou fazendo um julgamento moral aqui das questões envolvendo essa escolha do perfil. Não fecha porque as crianças e adolescentes que estão aptas à adoção, elas não correspondem às expectativas dos pretendentes, né? Então, assim, os pretendentes, via de regra, querem adotar menina, branca, sem deficiência, e até só um minuto, gente, com até 2 anos de idade, e a realidade das crianças que estão disponíveis para adoção não é essa. Então, por isso que, muito embora tenha-se bastante pretendentes, não fecha a conta ali por conta dessa questão do perfil, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, ó, só para vocês saberem a carinha do questionário que vai ser preciso responder, tá? Então, o perfil da criança que deseja adotar, se aceita adotar irmãos ou não, se aceita crianças de outro estado. Lembra que o cadastro é nacional? Nossa, aqui ficou uma luz estranha, gente. Do computador. Aqui lembra que o perfil é nacional, o cadastro é nacional, então é possível colocar se você aceita uma criança de um outro estado ou não, se aceita criança de cor branca, cor preta, parda, se é feminino ou masculino, e aqui as restrições, então se a criança tem ali restrição de doença tratável, deficiência física, enfim, são questões que estarão ali nesse momento do procedimento de habilitação para ser respondida, tá? E vão determinar o perfil dessa criança ou do adolescente que aquele pretendente que está postulando ali a sua habilitação no Cadastro Nacional vai adotar. Então, é muito importante, e aí com o apoio da equipe técnica do juízo, né, os pretendentes vão conseguir entender as suas expectativas, entender aquilo que permeia ali, enfim, os seus anseios, e conseguir delimitar nesse momento qual que é o perfil da criança ou do adolescente que eles querem adotar. E aqui, gente, eu trouxe só a título de curiosidade, eu sei que não dá para ver quase nada nessa foto, mas que esse cadastro do CNJ, a gente consegue, é aberto, assim, né, os números. Então, você pode colocar ali CNJ, no final tem como referência, a gente tem como acompanhar os números, por exemplo, no estado de São Paulo, quantas crianças que estão acolhidas, quantas crianças que estão aptas à adoção, quais são a quantidade de pretendente. É interessante que você consegue acompanhar por estado, né? Salvo engano, é possível acompanhar até por cidade, e é interessante para a gente ter uma noção da quantidade de pretendentes, de crianças acolhidas e de crianças para adoção, tá? No site do CNJ é possível isso, tá? Aí, gente, depois, então, ó, é feito esse estudo psicossocial ali, né? O casal, ou a pessoa que está interessada em adotar, ela participa desse programa, né, que é o programa dado ali pelo Poder Judiciário, para a pessoa entender melhor o que é adoção, quais são as dificuldades que vai enfrentar, o que ela vai precisar trabalhar,
na família para poder receber essa criança ou adolescente. E depois, toda essa papelada, toda essa documentação vai para o Ministério Público, né? O Ministério Público vai fazer ali a análise daquela documentação, né? E depois vem a decisão do juiz deferindo ou não o seu pedido de habilitação à adoção, tá? Veja aqui que nós estamos falando até agora só dessa primeira etapa, só o processo de habilitação, que diz respeito a tomar decisão, quer adotar, até ser inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, tá? É importante, gente, pontuarmos que, assim, na hipótese de uma recusa, então, foi ali a equipe técnica deu um parecer não favorável para a inscrição daqueles interessados no cadastro. Primeira coisa, né, busque saber os motivos, por que isso aconteceu, né, leia aquele parecer com cuidado, com cautela, porque às vezes a gente tem dificuldades de entender ali o que se passa conosco mesmo, e às vezes uma terceira pessoa nos permite olhar de uma outra forma aquela realidade. Então, imagina, né, uma pessoa que quer uma adolescente para ela ajudar com os afazeres domésticos, por exemplo. Isso não é um fundamento legítimo para se efetivar uma adoção, ainda que essa adolescente chegue nessa casa e depois ela contribua de alguma forma, mas isso não pode motivar um processo de adoção, né? Então, leia atentamente ali o parecer, os estudos que foram feitos no curso desse procedimento e tente entender o que realmente é possível mudar, quais são as condições que precisam ser melhoradas e trabalhadas, e depois disso, né, é importante saber que na hipótese de recusa, é cabível um recurso, né, e é possível você melhorar aquilo que precisa ser melhorado e depois fazer um novo pedido também, tá? Mas suponhamos que aqui, com os nossos pretendentes, deu tudo certo, foi deferido o processo, o ingresso dele, né, no Cadastro Nacional de Adoção, e aí eles vão entrar lá no Cadastro Nacional de Adoção, e essa habilitação ela é válida por 3 anos, então a cada 3 anos é preciso renovar a documentação, tá? Estou falando só da adoção nacional, tá? A adoção internacional, por exemplo, ela tem outro prazo, mas a adoção nacional, a validade dessa documentação é uma validade de 3 anos, tá? É importante ter muita responsabilidade, gente, quando for definir o perfil dessas crianças e adolescentes, porque após 3 recusas injustificadas pelo habilitado à adoção de crianças ou adolescentes indicadas dentro do perfil, aí vai ser feita uma reavaliação dessa habilitação concedida, tá? Traduzindo isso, então, você foi inscrito lá no Cadastro Nacional de Adoção, você está esperando, daí a equipe do Poder Judiciário lá, enfim, liga e fala, olha, viu, tem uma criança aqui que é o seu perfil, vamos começar um processo de aproximação familiar para ver se rola a adoção, digamos assim, né? E aí esse casal fala, agora a gente não pode porque a gente vai viajar. São recusas injustificadas, tá? Não é, olha, tá alguém com problema de saúde, em coma, internada, preciso verificar o que vai acontecer. Não, são recusas injustificadas. Então, depois de 3 recusas, a consequência é a exclusão dessa pessoa do cadastro de adoção. E aqui tem uma outra consequência bastante grave, tá? Que é a desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou adolescente depois de efetivada a adoção, vai importar na exclusão do cadastro dessa pessoa e é vedada a renovação da habilitação, tá? Então, veja quão grave é devolver essa criança, né? Depois de feita a adoção, tá? Aqui é até algo, assim, que a gente discute muito juridicamente, vedada a renovação da habilitação, então nunca mais a criatura vai poder fazer habilitação. Judicialmente dá para a gente discutir isso, mas na lei, num primeiro momento, está escrito isso. Devolveu a criança, não vai poder mais se habilitar para fazer adoção, tá? Mas, conforme já mencionamos, o nosso casal aqui conseguiu a habilitação, né? Então, eles conseguiram, passaram lá por todo esse procedimento, procuraram o fórum, levaram a documentação, fizeram a entrevista com a Flávia orientou, acolheu, responderam um questionário, fizeram ali a participação no grupo, o MP foi favorável, o juiz deferiu, eles foram lá para o Cadastro Nacional de Adoção, na categoria dos pretendentes, e aí eles vão começar a esperar, né? Que é o tempo. Quanto tempo esse casal ou esse pretendente vai esperar para a adoção, né? A gente não sabe,
né, o tempo, e aqui falando de uma forma objetiva, não estou novamente fazendo nenhum julgamento, mas o tempo ele vai demorar, ele vai corresponder às expectativas desses pretendentes, às características que eles escolheram ali para adotar. Então, se realmente for uma menina branca de até 2 anos, sem deficiência, vai demorar mais, porque não é essa a realidade das crianças disponíveis para adoção, tá? Aqui, o CNJ, em 2020, divulgou alguns dados que falam, assim, que o tempo médio, desde o processo de habilitação até a adoção, gira em torno de 4 anos e 3 meses, tá? Então, assim, quem tem interesse, né, em adotar, é importante refletir sobre isso, e se tiver mesmo essa motivação, procurar o quanto antes iniciar esse procedimento, porque é algo demorado mesmo, né? E aí, voltando, mas precisa ser assim? Precisa, gente, precisa ser assim, porque volta lá no início, é tudo feito em favor da criança e do adolescente, não é para suprir uma expectativa dos pretendentes, é para atender o melhor interesse da criança e do adolescente, então precisa ter tudo isso para proteger, para garantir que você não vai tirar uma criança ou do adolescente da sua família de origem, colocar numa família extensa, com a vinculação adotiva, sem saber quem é essa família que vai receber essa criança, tá bom? E aí, feito, então, esse cadastro, né, como que a gente linka, né, quem quer adotar com quem está disponível para adotar? Né? Então, esse cadastro, ele concentra todas essas informações, e aí ele vai cruzar essas informações. E ele vai cruzar essas informações de acordo com a ordem cronológica do cadastro, tá? Então, é uma fila mesmo. E aí, quando o sistema identifica ali um pretendente que tem um perfil que corresponde a uma criança ou adolescente que está disponível para fazer adoção, aí é feito esse contato através do Poder Judiciário, né? Então, você está ali num belo dia, recebe a ligação. Eu lembro que eu me emociono com a me deu um branco agora não dela, gente, com a Gisele contando, né, sobre essa ligação, enfim. E aí você recebe ali a ligação e fala, tem uma criança, um adolescente aqui que é no seu perfil. E aí, esse contato é feito, né, com a pessoa que pretende adotar, essa pessoa vai lá e começa a ter contato, e aí começa o que a gente chama de aproximação, tá? Essa aproximação, ela é monitorada pela justiça, né, e pela equipe técnica, e nesse momento é permitido, tá, visitar essa criança no acolhimento. Então, a maioria dessas crianças vão estar numa casa de acolhimento, né, então, veja, elas saíram da sua família de origem, elas estão na casa de acolhimento, então, aí é possível os pretendentes irem lá, a visitar essa criança, retirar essa criança para fazer alguns passeios, às vezes com autorização judicial, pernoitar, mesmo na aproximação familiar, mas ainda não, essa criança não está ainda sob a guarda desses pretendentes, tá? É só um estágio que a gente chama de aproximação, tá? Superado esse período de aproximação, começa o que a gente chama de estágio de convivência. O que é? Nesse momento de estágio de convivência, a criança ou adolescente, ela passa efetivamente a morar com a sua família adotiva, digamos assim, né, que está nessa expectativa de ser a família adotiva. Então, a criança sai da casa de acolhimento e aí ela vai morar com a sua família adotiva nesse estágio de convivência, que ainda não é a adoção efetivada, tá? Esse período, ele vai durar por 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, e aí, a depender do caso concreto, essa prorrogação, ela pode se dar até em outros períodos, tá? Tudo vai depender do quê? Do melhor interesse da criança e do adolescente, mas sempre vai se observar também essas normas. E após esse estágio de convivência, se der tudo certo, os pretendentes quiserem realmente permanecer ali com essa criança, eles vão ingressar com a ação de adoção, tá? E aí, se o juiz verificar ali, através dos elementos que se produziram até então, das provas, enfim, dos pareceres e da oitiva dos envolvidos, que se criou ali uma vinculação, né, entre essa criança e adolescente com a família que quer adotá-lo, o juiz vai dar uma sentença, tá? Pela lei, só vai ser efetivada a adoção se ela apresentar reais vantagens para o adotando, então só vai o juiz ali definir se, olha, concretamente isso é bom para o adotando, e também se ela se fundar em motivos legítimos, tá? E o que é um motivo legítimo? É que é formar vínculo socioafetivo, tá, gente? É interessante nós pensarmos, por exemplo, que a adoção
não é política pública de atendimento de crianças e adolescentes, por exemplo, em situação socioeconômica desfavorecida. Não é, porque a gente precisa trabalhar aquela família de origem para eles permanecerem ali, tá? Adoção não é caridade. Se a gente quer fazer caridade, a gente tem outros recursos, outros meios de fazer caridade. A adoção é vinculação, afetiva, é construção de vínculo, e é importante a gente romper, porque historicamente a adoção no nosso país ela é vista dessa forma, como uma caridade, né? E isso vai ter implicações gigantescas na vida do adotando. Então, é importante quem quer adotar ter consciência que a adoção é construção de vínculo, e aí é construção de vínculo que implica renúncia, que implica dedicação, que implica várias coisas igual aos filhos biológicos, né? Senão você adota acreditando que é uma caridade, e aí você tem qualquer dificuldade no caminho, você fala, nossa, eu esperava que fosse mais fácil, ou eu esperava que não fosse passar por isso, sendo que, na verdade, a gente sabe que nas famílias biológicas também, nas relações parentais biológicas também se encontram diversas dificuldades, tá? E aí, o juiz deferindo essa adoção, é feito um novo registro de nascimento dessa criança, tá? Aí vai estar constando ali o nome de família, em alguns casos é possível mudar até o prenome, né? Se os pais adotando, os pais adotivos aí, quiserem alterar o prenome, e se for adolescente com a anuência dele, se for criança não precisa da anuência, mas ainda assim ela vai ser ouvida, pode ser alterado o prenome e acrescentado o sobrenome dessa nova família, e não vai estar constando ali nenhuma designação na certidão de nascimento de adoção, tá? Porque pela Constituição Federal, filho é filho, não é filho adotivo, não é filho do coração, que eu até vi que vocês tiveram essa discussão no primeiro encontro, né? Vai estar só constando que é uma adoção, né? Não vai estar constando que é uma adoção, vai estar contando somente que é filho, tá bom? Aqui, ó, trouxe só mais algumas imagens para vocês verem, que eu achei bem bonito esses layouts aí que foram criados pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? E aqui, uma questão que eu queria pontuar, que passa até o que a Gisele começou a falar, que foi aquela dúvida, né, ouvindo os filhos do coração, se era adequado falar isso, né? E aí, é importante nós sabermos que a adoção, ela envolve três pilares, tá? É a tríade adotiva, que envolve a família biológica, o adotivo e a família adotiva. Então, os pretendentes à adoção têm que saber que essa criança vai chegar e que ela já tem uma história, né? Pode ter sido um dia de vida que essa criança viveu com a família biológica, mas teve 9 meses de gestação. E a gente sabe que a gestação, ela vincula ali essa criança a essa mãe, os estudos apontam para isso. E aí, o que acontece? Então, não tem como a gente excluir essa família biológica. Isso que passou, efetivamente, existiu, e é preciso acolher essa família biológica, porque a adoção, ela está situada nesse tripé. E aí, dentro disso, nós temos já garantido pela lei que é o direito do adotivo conhecer a própria história, tá? E aí, a lei traduz esse direito de conhecer a própria história, ele ter acesso ao processo de adoção de forma irrestrita, depois que ele adquirir ali a maioridade, ou até mesmo antes da maioridade, desde que ele seja acompanhado ali. Só que é importante nós sabermos que é responsabilidade dos pais adotados, né, os pais adotivos, que eles precisam dar a permissão da abertura emocional para os filhos adotivos buscarem conhecer a própria história, se assim for de desejo deles. Porque na prática a gente vê que os filhos adotivos não têm essa permissão emocional, que às vezes os pais adotivos acham que buscar conhecer a própria história significa negar a construção do vínculo que foi feito ali a partir da adoção, e não é isso, é difícil entender. Eu falo, nem sempre eu vi o Instituto dessa forma, mas foi ouvindo, por exemplo, adotivos que eu consegui entender o Instituto deste modo. Então, não basta falar para aquela criança ou para aquela adolescente, você é filho adotivo, e nunca mais tocar nesse assunto, né? Essa é uma temática que tem que ser trabalhada dentro de casa, e é preciso que essa criança tenha permissão emocional para acessar a própria história, porque isso constitui, faz parte dela, tá? E aqui eu trouxe como referência um livro muito bacana,
que é da Marina Muradas, chamado Filho é Filho, que é um livro. Essa autora, ela é filha adotiva, tá? Ela foi adotada enquanto bem criança, e ela sempre soube que ela foi adotada. Ela conta até que a mãe, à noite, fazia ela rezar para o útero que a trouxe para o mundo, e hoje ela trabalha como doula de adoção, né? Ela trabalha naquele momento inicial ali, acolhida dos pretendentes e tal, e ela fala que quando ela se tornou mãe, ela foi mãe biológica, ela tem 2 filhos hoje, ela sentiu uma vontade muito grande de ter acesso a um livro infantil que falasse sobre a adoção para poder contar para o filho dela, né, para o filho biológico dela. E aí ela fala que no puerpério, com o menino no sling, ela foi numa livraria e pediu livros de adoção infantil, né? E aí ela fala que teve experiência, assim, teve acesso a 3 livros horríveis sobre a temática, assim, bastante deturpados e estereotipados, e daí ela ficou extremamente incomodada com aquilo. Ela voltou para casa e ela fala que foi movida pelo ódio inicialmente, que ela falou, eu vou escrever alguma coisa decente aqui sobre a adoção, para o meu filho ter acesso e para outras crianças poderem ter contato com isso, né? E daí ela escreveu O Filho é Filho, e ela faz até essa reflexão, que não seria adequado a gente falar de filho do coração, porque de certa forma, está adjetivando, quando na verdade a própria lei reconhece que não há uma diferença, né? E aí eu peguei só um trechinho do livro, que ele começa assim, mamãe, de onde vêm os bebês? Todos os bebês nascem da barriga de alguém. Alguns vão para o colo dessa mesma barriga, outros não. O importante é ter colo para todos. Tem gente que chama de filho do coração, mas eu gosto de dizer filho, só filho, porque o que faz um filho ser filho não é o lugar de onde ele veio. E assim, eu fico muito emocionada, né, com essa frase, e o livro inteiro é muito bonito. Eu até trouxe aqui, ó, um vídeo que a autora conta esse processo de escrita dela, e é muito interessante, vale a pena assistir. Ela é uma graça, ela produz conteúdo sobre essa temática, eu gosto muito, aprendo muito com ela, né? Então é isso. Então, assim, os filhos adotivos, eles têm direito de conhecer a própria história. Não é possível negar que já aconteceu ali essa história, e essa família adotiva, os pretendentes precisam estar cientes disso, porque eles vão precisar trabalhar essa questão, entender que não é uma ingratidão os filhos querer procurar conhecer a sua origem, então eles precisam ter permissão emocional para isso, tá? E essa reflexão, né, de que o que faz um filho ser filho não é o lugar de onde ele veio, né, mas a vinculação que a gente conseguiu estabelecer com ele. A Marlene falou, eu fui adotada aí nessa família há 15 anos, e eu me sinto pertencente à família por conta da construção dos nossos vínculos, dos nossos afetos, né? E isso vai muito além realmente da questão biológica, né? E aqui, uma questão que eu sempre gosto de trazer, até pensando que a gente, às vezes, no centro espírita, por exemplo, ou em algum outro contexto, a gente faz ali um acolhimento de alguém, o Estatuto da Criança e do Adolescente trata da entrega legal, tá? Então, se alguma mulher ali em dificuldade, em sofrimento, é uma alternativa, né? Ela manifestar interesse em entregar seus filhos para a adoção, elas devem ser obrigatoriamente encaminhadas, né? Sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude, né? A mãe pode procurar o fórum antes do bebê nascer. Evidente que ela só vai poder efetivar mesmo essa entrega, né, depois que o bebê nascer. É um procedimento sigiloso, né? E essa mulher, ela deve ser acolhida, ela não deve receber nenhum julgamento moral a respeito dessa entrega, né? E é um instituto bacana, assim, para conhecermos que ele existe, né? E muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Então, assim, abandonar uma criança é crime, mas entregar para adoção não é, e às vezes as pessoas no desespero acabam cometendo o crime, enfim, de abandono, quando na verdade poderiam fazer isso de uma forma sigilosa, com acolhimento e com amparo, inclusive, tá? E aqui, gente, eu deixei aqui as referências, tá, do que eu usei, e tem esse vídeo da Mariana Muradas, que é muito bacana, eu sugiro que vocês assistam, porque ela é muito boa, assim, ela produz muito conteúdo, e depois pesquisem sobre ela, e esse livro é muito, muito interessante, faz a gente pensar em muitas coisas, mas é isso, eu acho que consegui falar um pouquinho de tudo, é difícil, porque o tema é bastante extenso, tá?
mas fica aí as referências para depois vocês continuarem as pesquisas, enfim, também fico à disposição no grupo para complementar, tá bom? Agradeço a atenção de todo mundo, espero que eu tenha contribuído ainda aqui minimamente aí com vocês. Obrigada pela atenção. Maria, Nós que agradecemos, né? não é, A cara? clareza, né? Um dia eu Fala falei para o Everton que ele tinha se superado, e hoje a Maria se superou também, né? É muito Nossa, clara, né? A sua fala chega de maneira bem definida aqui para a gente, né? é, Semana passada, retrasada, acho que nós comentamos sobre a falta dessa bibliografia, né? Principalmente infantil, para falar sobre adoção. Que eu falei que eu já tive essa intenção de escrever um livro para falar sobre adoção. Já entrei em contato com uma editora, deu certo, e assim, é um projeto que eu quero desenvolver até o ano que vem, porque falta mesmo, né? Essa referência, falta. Porque muitos pais eles não sabem como contar, ou têm medo, né? Da criança ir atrás, não sei. Mas eu acho muito interessante. E essa parte legal, ela é a base, né? Eu falei, acho que você assistiu meu último depoimento do ano passado, eu fui adotada a brasileira, né? Porque há 44 anos atrás não tinha adoção da forma que é hoje, né? Mas hoje a gente, assim, eu acho que para os pais que estão esperando, essa demora causa uma angústia, né? Mas que ela é necessária, porque, igual você disse, é, é para a criança, né? É para a criança, tem que pensar no bem da criança e do adolescente. Mas muito obrigada pelas palavras. Não sei se alguém quer falar mais um pouquinho, acho que a Marleninha, eu cortei a Marleninha, desculpa. cortou não, Carita, era isso mesmo que eu queria dizer. Maria é sempre muito precisa, né? Mas hoje ela pesquisou mais, né? É interessante que a gente vai se envolvendo e vai tomando gosto, né? A Na Maria mesmo, verdade, acho que a gente vai ampliando, né, Marlene? Porque, assim, uma coisa que a Carita falou, há 40 anos, não tinha o ECA, né? O ECA 30 mais, que é o ano que eu nasci, na verdade, 90, né? Eu sou de 89. E o que acontece, né? O discurso da adoção no nosso país, ele por muito tempo ficou na mão na mãos dos pretendentes, dos pais adotivos, e agora os filhos adotivos cresceram, né? Os filhos adotivos que foram adotados aí pelo EC, não só através do EC, enfim, mas eles cresceram e agora eles estão com a voz aí. Então, também existe um discurso de adoção que é sob a perspectiva do adotivo, e a gente precisa integrar essa perspectiva para a gente poder compreender melhor o tema. Então, a adoção está aqui, a gente olha daqui, enquanto quem quer adotar, mas daqui, ó, tem quem foi adotado. Então, se a gente virar aqui, a gente precisa integrar tudo isso, né? E é bem isso, Marlene, a gente vai avançando, né? Uma hora a gente olha numa perspectiva, outra hora olha de outra, e eu acho que o desafio é a gente acolher, né? Integrar cada vez mais quem trata sobre esse tema, né? Então é muito interessante vocês trazerem também os adotivos para esse bate-papo, para esse encontro, porque eu acho que todo mundo ganha com isso, né? aí a Carita já tem essa responsabilidade de conduzir essa atividade, né? A semana passada, você ouviu o depoimento do irmão dela, Maria? Ouvi, eu consegui acompanhar os demais, não ao vivo, mas eu isso. Então, é isso aí. Eu penso que nós estamos caminhando bem, né, Carita? Mas Eu queria falar que a Maria trouxe uma coisa que eu acho tão especial, que é essa questão do colo. Porque na evangelização de bebês, a gente canta que o colo da mãe é um caminho para o colo de Jesus. Então, esse colo que vem do meu pai, da minha mãe, da minha avó, seja adotivo, seja biológico, esse colo que me alegra, que me acalma, né? Que me aninha, que me faz sentir que eu tenho esse acolhimento,
que eu posso formar esse vínculo. E ele nasceu de um livro também, um livro infantil que chama Colo, e que mostra como o colo ele é forte em todo o mundo, em todos os povos. Todos os povos praticam esse acolhimento através do colo, né, para as suas crianças. E aí hoje a Maria trouxe essa questão, né, da adoção ser o colo, e eu achei isso maravilhoso. É isso mesmo, é um colo. É um colo, né, Milena? Mas, assim, acho que é importante a gente sempre pontuar também dos desafios que envolve, né, a adoção. Porque, assim, eu mesma, quando eu comecei a estudar o assunto, eu ainda tinha essa visão que é a visão, assim, quase que arraigada, né, na nossa sociedade. Então, a adoção como caridade, a adoção como algo que não vai trazer nenhum tipo de dificuldade, porque esse filho adotivo vai ter uma gratidão eterna, esses pais que acolheram, que são, assim, coisas que às vezes a gente fala assim, eu não vejo assim, mas se a gente cavucar aqui dentro de nós, a gente acaba reconhecendo que porque é o que está posto, assim, na nossa sociedade, né? Então, assim, é um colo, é um acolhimento, então a música que é desse encontro, né, eu olhei nos seus olhos, eu te encontrei, sim, mas é muito importante a gente entender que a realidade, ela mostra que para esse colo se consolidar, para esse encontro acontecer, a gente precisa trabalhar bastante, né? A gente vai ter que se abrir, ter permissão emocional para ter essas dificuldades e encarar, né, todas elas, porque é uma construção. E o fato da pessoa ser adotiva marca a biografia de vida dela. E às vezes o adotivo nem dá conta disso, que é uma outra questão também que, ouvindo muitos filhos adotivos, eles falam de um termo, não sei se vocês já ouviram, defogging, que eles falam que defogging é como se a adoção ficasse numa névoa na nossa vida, quem é adotivo. E aí você começa a olhar para a sua biografia e você reconhece que várias características de personalidade ou que várias decisões que você tomou, elas foram assim em razão do fato de você ter sido adotivo. E aí você não tinha consciência disso, porque estava a adoção ali sob uma névoa. Então aí começa esse processo de retirar essa névoa, né, que é o processo de defogging. E a quem é adotado, quem é adotivo, só consegue ter acesso a essa realidade quando ele começa a ouvir outros adotivos, quando ele participa de encontros e as pessoas falam alguma coisa, algum sentimento que corresponde ao que ele sinta, né? Então, assim, por isso é importante também estimular grupos, né, de adotivos, e aí eles falam até que os grupos de adotivos não podem ter pais adotivos, para eles terem liberdade para falar sobre os seus sentimentos, né, e não sentir que qualquer coisa que falar pode interferir ali no vínculo que está sendo construído ou que se construiu, né? Então, assim, é um colo que vai ser construído. Só para a gente não romantizar muito o instituto, e aí, a partir da primeira dificuldade, falar, poxa, era tão bonito, né? Falou que era fácil, não é, ninguém fala que é fácil, né? É bonito, sim, mas é uma construção, né? Mas é interessante, né? O importante é ter colo, e a gente vai construir, sim, esse colo, desde que a gente tenha disposição para isso, né? Eu pensando no meu irmão da semana passada, né? Eu tenho, assim, eu falo, lá em casa nós sempre falamos, mas para ele é mais, assim, ele comentou, né? Que teve uma época que foi mais difícil falar sobre adoção, né? Não sei se também não tem tanto lugares para falar, né? Esse grupo a gente fala, eu falo na escola que eu trabalho, eu falo com amigos pessoais, né? Aquele grupo nosso que a Gisele que sempre comenta, a gente está sempre falando, né? Então, achei, aquele dia ele falou, eu fiquei pensando, né? De repente, para o homem também é mais difícil falar, né? Nós falamos que foi a primeira vez que teve um depoimento de um homem, né? Sempre é a mulher que tem mais liberdade para falar, é mais dada, né? Aí, e ele falou, eu acho que foi muito bom para ele, que na hora que acabou, nós fizemos uma videochamada, até para eu ver minha sobrinha,
E ele falou que foi muito bom, que ele sentiu. Ele quer participar, mas ele trabalha de plantão, né? Então, esse domingo ele está trabalhando. Então, assim, foi bom para ele, né? E que a gente possa chegar a esses corações e dar oportunidade de fala, né, para essas pessoas também, né? Que a gente possa, esse nosso projeto, esse nosso trabalho, ele possa se multiplicar, né? E chegar a outras pessoas que queiram falar também, que precisem colocar isso para fora. Uhum. Lindo isso, Carita. Tem até um adotivo que eu gosto muito, assim, de ouvir as histórias dele. Não sei se vocês conhecem, ele chama Alexandre Lucchesi. Ele tem também um livro, né, que chama Vida de Adotivo, a adoção do ponto de vista dos filhos. É muito interessante. E ele, num podcast que eu tive a oportunidade de ouvir, ele falava disso, assim, que ele foi adotado numa família que tinha várias mulheres. Então, eram 4 mulheres e ele era o último filho. E o pai fez o parto dele, a mãe biológica já ia entregar para adoção, e ele foi adotado nesse contexto, assim. E ele fala que ele tinha essa permissão emocional de falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, porque ele já vivia com outras mulheres, e aquilo era comum ali no ambiente dele, né? E aí ele fala, realmente, é mais difícil para o homem que não tem esse contexto familiar, esse estímulo a tratar as emoções, ele vai ficar mais fechado mesmo. Por isso que é importante a gente conversar, né? Por isso que é importante ouvir outros adotivos. Eu falo que é bem polêmica a questão do lugar de fala, né? Então, se eu parar para estudar adoção, eu vou ter contatos com a realidade, mas em alguns pontos, quem tem um lugar de fala consegue tocar mais o coração do outro, né? Por isso que é importante também, assim, a gente estimular a participação das mulheres, dos homens, né? Porque não é só na temática de adoção, né? Mas é em todas as temáticas que tocam emoção, sentimento, o homem já fica ali um pouco mais retraído por conta, né, da estrutura social, né? Mas esse adotivo, ele é jornalista, é muito bom as coisas que ele produz, Alexandre Lucchesi. Depois eu vou colocar Estou anotando aqui. esse livro dele é muito interessante, e pesquisem sobre ele, a Mariana Muradas, que é muito bom. E tem uma outra coisa também, gente, que eu não sei se vocês já discutiram, até a Flávia às vezes pode falar um pouco, né, se já teve alguma experiência assim, que é algo que está, assim, sendo muito debatido agora, que é a adoção aberta, né, que é a adoção com contato, que é, assim, essa possibilidade da família biológica ter contato com a família adotiva, e que é algo que, para e pensa, né, anos atrás, existia um medo muito grande, né, dessa família adotiva ter contato com a família biológica, e algo que está aí na crista da onda também, que a gente, às vezes, poderia até pensar em discutir, assim, numa outra oportunidade, porque envolve outras questões, né, mas é algo que a gente precisa pensar também, né. Nossa, Maria, você tocou num ponto tão importante, eu estava até pensando aqui no que você trouxe, eu vou pesquisar sobre a Mariana, adorei, que linda essa história, quando você falou que ela foi adotiva e que a mãe rezava, né, orava pelo útero sagrado que trouxe, né, ela à vida, e porque uma das grandes dificuldades que eu sentia no meu trabalho lá do fórum, era, principalmente, tinha muitos desafios, mas esse era muito comum. A grande maioria dos pais travam nessa hora, tem um bloqueio, né, tem um medo, sente a história da criança como uma ameaça, né? E isso, o quanto que prejudica a criança, né? Porque se eu não aceito algo, né? Aí a gente está falando de maternidade e paternidade, não só adoção, mas também biológica, né? Onde eu não aceito, onde eu não acolho, isso vai desenvolver alguma dificuldade da criança, né? E você sabe que pesquisando, eu achei tão interessante, a etimologia da palavra adoção significa, no latim, acolher, é dar espaço, é deixar existir, é aceitar. E você sabe que quando eu fui pesquisar, eu fiquei pensando, né, quantos pais biológicos não acolhem, não adotam seus filhos, né, por questões internas, né, mas a gente vê a adoção, né, como esse acolhimento, que é a aceitação incondicional. A gente está falando de amor incondicional, né? Eu falo que a adoção é um convite a desenvolver esse amor incondicional. E o quanto que aí eu acho que entra, né, minha contribuição, a Gisele falou isso, eu fiquei emocionada quando ela falou, semana passada, que ela sente que eu vim para contribuir aí,
que é ajudar os pais a entenderem onde eu sinto como uma ameaça a história de vida da criança, tem uma dor minha, tem um medo interno que eu tenho que acolher. A gente tem que desenvolver autocolo, para depois dar colo para a criança, né? E aí eu acho que entra, né, porque isso que você falou, né, da possibilidade da adoção aberta, até eu não sabia, Maria, quero conhecer, não, quando eu trabalhei no fórum, não se falava sobre isso, até eu queria saber depois, se você puder me explicar, porque eu acho que isso é uma evolução, né, de poder, primeiro, entender, né, a história de vida da criança, né, não como uma ameaça, né, mas como uma possibilidade ali de compreensão, de desenvolver mais amor, né, e aí essa criança vai poder lidar com a própria história de uma forma natural. Eu sempre digo isso, né? A forma como a criança lida com a própria história é a forma como os pais lidaram e lidam, né? Que é a permissão que você falou. Então, achei muito bonita, né? Esse conceito, isso que você trouxe, porque é um ponto muito frágil, muito delicado, que precisa ser trabalhado mesmo. Ah, que lindo, Flávia, é isso mesmo, né? Porque é o que os adotivos falam, que qualquer, às vezes, interesse em ter contato com a família biológica, ou conhecer a própria história, é interpretado pelos pais adotivos como um movimento de ingratidão. E, na verdade, essa interpretação está pautada no medo de perder esse vínculo. Uhum. E, na verdade, a gente precisa entender que faz parte da biografia daquela pessoa e que ela não vai estar ali na sua inteireza se ela não tiver, assim, permissão, e se for um desejo dela, né, gente? Acho que a Kari um dia até comentou que ela não tem esse desejo, até você falou assim, se falar que tá ali na esquina eu vou, mas eu não vou atrás, foi isso, né, Kari, que você falou? E assim, só que esse seu interesse, essa sua postura, ela já está posta na sociedade. A gente compreende o adotivo que não quer buscar a sua família biológica, mas a gente ainda não compreende o adotivo que quer buscar a sua família biológica. Eu comentei que a minha prima foi buscar, né? Lembra que eu contei para vocês? E assim, meus tios, né? Eles ficaram no começo, nossa, meu Deus, né? E assim, eu vejo que foi tão assim tranquilo, que chegou lá, ela apresentou meus tios, eles são os pais dela. Olha, esses são meus pais. Mas eu tinha interesse de conhecer minha história, e hoje ela tem contato com os irmãos biológicos, né? Que meus primos têm ciúme, porque né, ela é nossa, porque né? Mas eles têm contato, eles se encontram, não tão frequente, né? Porque moram em cidades diferentes, mas eles têm esse contato. E é bonito, né? Então, assim, da minha parte, eu não tive essa vontade, assim. Né? E eu vou atrás porque seria fácil. Eu nasci aqui em Franca, eu acho que seria fácil, né? Mas eu não tive. Mas eu acho que, assim, se acontecer com 50 anos, eu posso ir. Entendeu? Nunca foi um tabu na minha casa, né? Você não vai, Mas ainda não senti essa vontade, né? Mas a minha prima... Mas é importante você saber que você tem esse direito, né? Sim, e sempre soube. E saber que, assim, quem busca não está sendo ingrato, né? Está fazendo um movimento para integrar a própria história, né? Para ligar alguma coisa ali, né? Que de repente ficou algum fio desconectado, né? E sobre a adoção aberta, Flávia, tem um livro que, assim, eu ainda não li esse livro, mas eu até... Travou para vocês também? Travou, Maria. Sim, tá para chegar. Travou, Maria, se puder repetir. Né? Ou se puder falar novamente, o seu... Voltou. Então, sobre a adoção aberta, tem um livro que eu ainda não li, eu já fiz pedido, ele tá para chegar. É um lançamento aí de uma autora que eu acompanho muito a produção de conteúdo dela, ela chama Mariana Lamassa, da Fonseca. Ela é do Rio de Janeiro, é uma jovem advogada, e ela
atua, né, nesse campo de adoção, e ela escreveu, chama Adoção Aberta, né, o contato como caminho para uma parentalidade mais saudável. E aí, nesse livro, ela vai tratar esse modelo de adoção como um modelo de adoção mais acolhedor, mais inclusivo, e que consiste em permitir o contato contínuo entre a família biológica e a família adotiva, mesmo após a conclusão do processo de adoção. Que é algo que, assim, é extremamente desafiador, que é o que você falou, que é onde os pretendentes travam, né? Então, é algo que a gente precisa conversar, pensar sobre, porque é um caminhar, né? Então, acho que a gente saiu desse lugar de ter adoção ali como um tabu, às vezes, muitas vezes, a criança, o adulto descobrir que foi adotado, né? Só na fase adulta, enfim. E agora a gente está caminhando já para essa discussão de possibilitar esse contato contínuo, né? Eu vejo o quanto a gente evoluiu enquanto sociedade, né? Sim. É isso, né? Então, vamos agradecer novamente a Maria, que a gente possa ter mais momentos assim, né? Porque a gente precisa também saber a parte constitucional, né? A parte teórica, né? Para que esses processos ocorram de uma forma mais tranquila, que a gente entenda que é um processo mesmo, né? Não nasce do dia para a noite, é um processo. Então, obrigada, Maria. Nós vamos dar sequência, nós vamos falar um pouquinho da música, né, que foi feita para esse grupo. A Marleninha vai falar um pouquinho, depois eu vou compartilhar a música aqui para a gente encerrar. E a Andréa faz a prece final. Você não quer colocar primeiro a Posso música? colocar. Aí Maria, eu falo, você descompartilha o e a seu? André, Foi, né? Compartilhei, né? Vou colocar aqui, aí vocês falam se foi, tá? Tá grande para vocês? tá ótimo. É assim Então mesmo. vamos. Meu bem-querer, quando eu olhei nos olhos teus, o coração me disse assim: eis aí teu filho. Meu bem-querer, eu não consigo explicar, um sentimento explodiu. Eis aqui meu filho, meu bem-querer. O reencontro aconteceu, você me escolheu, eu escolhi você, meu bem-querer. Foi o amor que nos uniu, foi o amor que decidiu, você e eu e você, meu filho. Meu bem-querer, quando eu olhei nos olhos teus, o coração me disse assim: eis aí teu filho, meu bem-querer. Eu não consigo explicar, um sentimento explodiu. Eis aqui meu filho, meu bem-querer. Um reencontro aconteceu, você me escolheu e eu escolhi você, meu bem-querer. Foi o amor que nos uniu, foi o amor que decidiu, você e eu e você,
É linda, né, gente, essa música. Toca profundamente meu coração. A história dela é que a Cláudia Quirino, que é nossa companheira também, da adoção, agora ela deu uma afastada, mas o evangelização de bebês, do ventre, ela pede para o César Tucci, que era nosso companheiro, é nosso companheiro, né, já morou em Franca, muito querido, para fazer uma música para este encontro. E aí ele entra em contato com a Cacá Rezende, que também é essa querida, essa preciosidade. Eu até fui conhecer a Cacá depois da música. E eles criaram essa música tão maravilhosa e que remete à fala preciosa de Jesus, né? No momento final da sua existência, quando o único discípulo que vai apoiar a mãe de Jesus, a Maria, é o João. Todos os outros, intimidados, correram e se esconderam. E o João ficou ali. Era o discípulo mais jovem, né? Aquele que começou praticamente adolescente nesse encontro com Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz: Filho, eis aí a tua mãe, se dirigindo a Maria. E olhando para Maria, Maria, eis aí o teu filho. É um processo de adoção, né? Adoção tardia, mas foi porque aí João se incumbe de cuidar de Maria, que ela continuou num papel tão importante também, né? Nós temos o relato do Humberto de Campos, no livro Boa Nova, acho que no último capítulo, que ele conta aquela preciosidade. E ela teve um papel importantíssimo, e João também. Por isso que até eu comecei falando também, né, que a gente adota ao longo do nosso estar na Terra, nós vamos adotando as pessoas. Eu citei a Maria, porque às vezes há o encontro, né, familiares em que as pessoas não adotam, né? E aí sempre o outro fica se sentindo um fora do ninho. E ao longo do nosso estar na Terra, nós vamos adotando as pessoas, ou não, né? E Jesus faz esse convite aos dois, faz o convite à mãe, faz o convite ao filho. E eles aceitaram o compromisso. E a nossa gratidão sempre à Cacá Rezende, ao César, né, por essa música tão preciosa. E eu penso também que depois do 2019, que veio a ideia, que nós estamos juntos aqui, né, desde o primeiro encontro, 2020, lá se vão 5 anos, é pouco, mas já foi muito para os nossos corações e será muito mais, né, para muitas pessoas, porque é tão interessante que onde a gente passa e toca nessa temática, sempre aparece alguém para compartilhar algo. Então, vamos caminhando. Às vezes nós podemos ter outras ideias aqui para mudar esse formato, não sei, mas estamos caminhando, que algumas coisas nós já mudamos, e eu vejo isso como muita riqueza. Então, é isso. A nossa gratidão mais uma vez a Maria, a Flávia, viu, Flávia, você está contribuindo tanto, muito mesmo. Não soma, não. Nossa, esse encontro mexe muito comigo, viu? Eu te falei, né, com a minha história, né, com a minha história profissional e de vida. Então, olha, nada é por acaso mesmo. Estou muito emocionada de poder estar aqui com vocês e aprendendo junto, né? A gente dá e recebe ao mesmo tempo, né? É bem isso, né, Flávia? Todos nós aprendemos. Então, Nós vamos jogando a sementinha, né? isso. Nós somos semeadores, né? É. Nós vamos semeando. É. E as outras pessoas vão colhendo, ou até mesmo nós vamos colher, e as futuras gerações vão colher, mas que a gente não pode deixar de semear, né? É interessante que a última vez que eu fui falar sobre adoção lá no Maria de Nazaré, eu até comentei com vocês, que a Suzy se revela, como diz, saiu e falou, olha, eu convivo com a Suzy há quantos anos, eu não sabia disso. Mas quando ela se sentiu encorajada a falar, naquele momento, e depois uma outra pessoa, também um casal até, também se sentiu encorajado, quer dizer, nem me conheciam, e se sentiram encorajados e com confiança de falar. E vai por aí afora, né? Temos outros casos também. Mas está tudo bem. Que Jesus nos ampare, a Andréia vai fazer a prece para encerrar, né?
E vamos lembrar de endereçar para o Gustavo, né, o marido da Gisele, que está lá numa situação difícil. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecer a Maria por sempre nos trazer essa riqueza, né, que é tão confortadora para os nossos corações, que acalma nossa alma, tranquiliza as ansiedades que esse processo todo aí nos causa. Agradecer por esse momento de estarmos aqui reunidos, agradecer pelas bênçãos que esse grupo nos traz. Também tinha pensado nisso, né, de cuidar aí desse momento que a Gisele tá vivendo, que ela sempre está aqui, ela que está agora a coordenadora desse grupo e a gente tem tanto carinho por ela, né, o marido está cuidando lá do problema de saúde, né, a fratura que ele sofreu, então vamos levar até eles esse nosso carinho, que ele se recupere logo, que ela fique bem, as meninas também. E eu quero hoje fazer a prece de São Francisco, que é a prece daquela pessoa que se dispõe a fazer algo, não só que fica esperando receber. Então nós vamos pedir a Deus: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, que nós sejamos esse instrumento que leva, que assim seja. Assim seja. Bom domingo para todos, né? Bom domingo, gente. Até semana que Gente, vem. Um Obrigada, beijo. Maria. obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, tchau, Maria. gente. Tchauzinho, tchauzinho. Até domingo. É domingo. Bom dia para vocês.